meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais um encontro para falarmos do nosso Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial e sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. O nosso tema do mês é Aos Pés do Monte, Meu Coração se Renovou. A palestrante de hoje é a nossa querida amiga Ana Paula Ribeiro, que também é trabalhadora da nossa casa. E hoje ela vai nos falar sobre o capítulo do Evangelho Sede Perfeitos. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página para a gente se harmonizar e vamos fazer a nossa prece. A leitura de hoje é o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só nos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Agradecemos uma vez mais pela oportunidade deste encontro e deste aprendizado edificante. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai amado, envolvendo-nos com a tua luz, com tua paz e teu amor incondicional. Abranda nossos corações e abre nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pela nossa querida amiga Ana Paula, que preparou este estudo com tanto carinho. Que a nossa palestrante possa ser inspirada pelo alto nesta oportunidade bendita de trazer-nos mais um pedacinho do seu Evangelho. Que este teu Evangelho, Mestre,
seja sempre o nosso guia de conduta em mais esta caminhada e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todos os nossos momentos difíceis. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos ouvir então a nossa amiga Ana Paula. Olá, amigos do canal, do YouTube da Casa da Irmã Rosa. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para conversar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sedes perfeitos. Jesus, no Sermão do Monte, reunido com os apóstolos e com todos os discípulos, com o povo todo, Jesus fala: sedes perfeitos, como também é perfeito o vosso Pai. Vamos refletir um pouco sobre isso, sobre o que é ser perfeito, o que Jesus quis dizer para a gente, e sobre o vosso Pai, o Pai de todos nós, se nós realmente conhecemos o Pai. E o que seria isso? A perfeição, já que estamos aqui encarnados num planeta de expiações e provas, passando por tantas atribulações, o que seria isso para nós? Mas antes de começarmos, eu gostaria, para nos ambientar, trazer uma passagem da cultura indiana, um conto indiano intitulado O Filósofo e o Mestre. Havia um filósofo que tinha 2 discípulos. E esses discípulos eram muito aplicados, eram 2 jovens muito aplicados e queriam, na verdade, conhecer um verdadeiro mestre. A definição entre o que diferencia filósofo e mestre é que o filósofo é aquele que busca a verdade, que busca a justiça, que busca ser bom, está nesse processo. E o mestre é aquele que já incorporou isso na sua vida, na sua natureza, na sua atitude. Então os discípulos queriam conhecer alguém que já tivesse se integrado com o universo, com a natureza dessa forma tão harmoniosa. E o filósofo então diz para eles que conhece o mestre e que iria levá-los até ele. Então pede que eles no dia seguinte cheguem bem cedinho à casa do filósofo, que eles iriam até o mestre. E assim foi. Os 2 rapazes ansiosos por desvendar os segredos da vida nem dormiram e de manhã cedinho estão lá. E o mestre fala, o filósofo fala, nós vamos subir aqui a montanha, esse mestre mora lá no topo da montanha. Era numa região rural da Índia e havia uma feira nessa cidadezinha lá no alto da montanha. Então, muitas pessoas estavam caminhando, subindo a montanha em direção à feira. E havia um pastorzinho que levava vários animais, tinha um porco que estava com a pata machucada. Então o porco demorava a subir a montanha. E o pastorzinho impaciente, achando que ele ia perder a hora, com uma vara ele batia no porco, e o porco gritava, e ele batia no porco, e aquela confusão, todo mundo subindo ali, vendo aquela confusão, até que um senhor, um ancião, de cabecinha branca, então chega próximo ao pastorzinho e fala, posso carregar o porco? E o pastor, sem entender, falou, pode. Então o velhinho colocou o porco nas costas e foi carregando o porco montanha acima. O pastorzinho achou aquilo muito bom para ele, como se ele tivesse dado bem. O porco, por sua vez, se acalmou, porque não conseguia subir, porque estava sentindo dor na patinha. Os 2 discípulos olharam aquilo e não entenderam nada, porque nem o pastorzinho parecia estar agradecido ao ancião e o porco muito menos, por ser um animal. Então, ao longo do caminho, eles ficaram pensando naquilo até que perguntaram para o filósofo.
e falaram: por que será que aquele ancião carregou o porco? O pastor não expressou a menor gratidão pelo ato dele, e o porco muito menos. O filósofo pensou e falou: ah, ele carregou o porco porque era o certo a ser feito. Se ele não tivesse carregado o porco, ele ia ficar com aquilo na consciência dele, a consciência dele não ia descansar, ele ia se arrepender depois, porque o certo a ser feito ali era carregar o porco. Então ele não ia se perdoar se ele não carregasse o porco. Deu a explicação, seguiram, chegaram até a choupana onde morava o mestre. Qual não foi a surpresa? Quem era o mestre? O velhinho que havia carregado o porco. Passaram o dia então com aquele mestre, os 2 discípulos aprenderam muitas coisas sobre os segredos da vida, da natureza. No final do dia, quando eles retornariam, tinham mais intimidade com o mestre e resolveram repetir essa pergunta. E falaram para ele: mestre, nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Hoje pela manhã, quando nós estávamos subindo, nós vimos que você carregou um porco que estava doente. Por quê? Por que carregou o porco? E o mestre pensou. Hoje? Sim, hoje de manhã. Carreguei um porco? Sim, carregou um porco. O mestre: me desculpe, mas eu não lembro. Minha memória já está falhando. Eu não lembro porque eu carreguei o porco. E os discípulos e o filósofo ouviram aquela resposta e falaram: tudo bem. Estranharam um pouco, né? Como é que alguém carrega um porco e se esquece? Mas tudo bem. Pegaram o caminho descida pela montanha. Quando estavam já quase chegando embaixo, o filósofo parou e pensou: agora sim, eu entendi. Eu expliquei para vocês porque eu carregaria o porco. Mas o mestre, ele carregou o porco e ele nem se lembra que ele carregou o porco, porque aquilo era o que era para ser feito. Aquilo já está na natureza dele, de agir para harmonizar a natureza, para agir com o universo. Eu carreguei o porco porque eu carregaria o porco, porque se assim eu não fizesse, eu ia me sentir egoísta, eu ia me sentir preguiçoso, a minha consciência não ia me deixar descansar. Eu ia carregar o porco contrariado, que eu ia chegar sujo, cansado lá em cima, mas eu, sabendo que é o certo a ser feito, eu carregaria. Mas o mestre, ele já incorporou isso na vida dele. Então, ele age de forma natural. Aquilo é tão natural para ele que a memória dele nem guarda aquilo. É como comer, é como escovar os dentes. Aquilo era o que era a ser feito. Então, ele nem tem conflito com a consciência em relação a isso. Essa é a diferença entre o filósofo e o mestre. E como é, e aí perguntam os discípulos, que um filósofo se transforma num mestre? Ou seja, quando é que a gente passa de fazer o certo, porque a gente sabe que é certo, mesmo que nos contrarie, que às vezes não era o que a gente queria, e fazer o certo e o justo por harmonia, por princípio, por automatismo? Qual é a diferença? Praticando, responde o filósofo. Praticando. Carregando o porco 100 vezes, contrariado, chateado, um dia carregaremos o porco por essência, por princípio. É a diferença entre a transformação e a transmutação. Então, nós ainda estamos nesse estágio de transformação, de observar o que é justo, o que é certo, o que é verdadeiro, o que é bom e tentar agir, mesmo que muitas vezes não é o que nós queiramos fazer. Mas um dia a gente vai se transmutar e aí essas virtudes já se incorporam em nós. E assim nós vamos agir em unidade com o universo, com Deus.
Então trazemos aqui essa história para a gente falar um pouco do que é ser perfeito, né? Ainda nesse momento, nesse estágio evolutivo que nós estamos ainda, tão ligados à matéria, tão apegados às sensações da matéria. Quando nós vamos ver seres perfeitos, do original do grego, nós sabemos que os primeiros escritos foram em aramaico, em hebraico, e depois houve uma compilação e a Bíblia, então, foi escrita em grego. Então, se nós formos pegar a tradução dos seres perfeitos no grego, a palavra usada era teleios, que do substantivo telos, que quer dizer princípio, objetivo. E daí, então, nós podemos ver que seres perfeitos seriam aqueles que cumprem o objetivo, cumprem o propósito, cumprem o que lhe é destinado. E dessa maneira fica um pouquinho menos pesado para nós, né? Porque perfeito nós ainda não sabemos exatamente o que é. Mas cumprir o nosso papel, cumprir o nosso propósito, talvez fique mais acessível para nós, que ainda estamos aprendendo a saber o que é belo, o que é justo, o que é bom. E ser como pai, né? Será que nós conhecemos esse pai? Será que nós reconhecemos Deus como um pai de amor, justo, misericordioso, plenamente bom? Será que nós reconhecemos, né? Nós estamos vivendo num momento tão difícil, num momento de pandemia, onde algumas pessoas atribuem esse momento que nós estamos vivendo como um castigo divino. Nós ainda, há 2000 anos, ainda tínhamos esse questionamento. Mas Jesus veio exatamente nos mostrar que Deus não é punição. Ele não está ali nos controlando, nos observando para nos punir. Deus não é uma pessoa. Deus é a energia do universo, é o amor supremo, é a inteligência suprema, como os espíritos dizem. É muito maior do que punir ou nos regular. Então nós ainda estamos aprendendo a conhecer Deus. Precisamos sentir esse Pai amoroso que faz as suas leis perfeitas para que nós possamos ser felizes. Mas nós precisamos seguir essas leis, nos harmonizarmos com essas leis, para que nós possamos ser felizes. Então, entrando nesse capítulo, esse capítulo fala do homem de bem. E muitas vezes, sempre que nós observamos estudos desse capítulo, são muito focados no homem de bem, em quem é o homem de bem. Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje na nossa conversa, que nós vamos falar um pouquinho do homem de bem, do segundo item, que é os bons espíritas, e vamos nos ater mais aos outros 4 itens que nós observamos que são menos debatidos, que é o dever, as virtudes, os inferiores e os superiores e o homem no mundo. Mas antes não podemos não falar do homem de bem. É outro termo também que está sendo usado aí a torto e a direito, e nós não sabemos exatamente quem é o homem de bem. E Kardec elenca várias situações ali do homem de bem, e nós podemos definir pelo exemplo, pela vida de Jesus. Os espíritos nos falam isso, que Jesus é nosso modelo e guia, e à medida que Kardec vai descrevendo o homem de bem, ele vai descrevendo Jesus. Ele diz que o homem de bem tem fé no futuro, o homem de bem acredita que não existe caos, que existe uma força maior, amorosa, que está tomando conta de tudo. Só que nós temos o livre-arbítrio. Então, muitas vezes, nós saímos da sintonia com essa força de amor.
que está gerando tudo, que está controlando tudo, que é Deus. Então ele diz que o homem de bem tem fé no futuro, que o homem de bem pensa sempre no coletivo antes de pensar nele, que o homem de bem aceita as dificuldades porque sabe que fazem parte do seu processo evolutivo, aceita as provas, as expiações, sem murmurar. Que o homem de bem fica feliz quando tem a oportunidade de ajudar alguém, a oportunidade de se doar. Ele fica feliz em ser útil. Ele vê prazer em ser útil. Que o homem de bem não faz distinção de raça nem de crença. E aqui peço licença para acrescentar. Não faz distinção de classe social. Será que nós realmente nos percebemos todos membros únicos de uma sociedade ou nós pensamos enquanto classe social? E aqui, cada qual na sua classe social. Então, o homem de bem não faz distinção de classe social, não faz distinção de orientação sexual, não faz distinção de hierarquia profissional. Será que nós tratamos igualmente, dentro do nosso trabalho, todos aqueles de forma igual, aqueles os que têm cargos mais importantes e aqueles que têm cargos menos importantes, isso aí diante, né, da estrutura de trabalho, que nós sabemos que todos os trabalhos são importantes? Essa é uma característica do homem de bem. Precisamos refletir em cima disso. Então, Kardec vai colocando vários itens lá para que nós possamos nos inspirar. Parece meio assustador, porque quando nós olhamos, parece que estamos muito distantes desse homem de bem. E aí pensamos assim, quando que eu vou conseguir isso? Mas o segundo item que fala do bom espírita nos traz um alento. Porque diz que o bom espírita é aquele que tem um esforço para a sua transformação moral e para se livrar das suas más tendências. E aí, então, traz a responsabilidade para nós. Tá difícil para mim ser aquela pessoa benevolente, mas o esforço depende de mim. Os espíritos falam isso, né? Que não existe arrastamento irresistível. Eles falam isso no livro dos espíritos, que muitas vezes falta para a gente a vontade para mudar. A gente se acomoda, fica ali numa zona de conforto, de prazer material, de apego material e não se modifica. Mas se nós começarmos, né, como o conto que nós trouxemos, a tentar ser justo, tentar ser bom, tentar ser verdadeiro, nós já podemos ser considerados bons espíritas. E aí nós vamos ver que em todas as religiões, na essência das religiões, falam disso, falam das virtudes. No fundo, dadas as interpretações humanas, que nós ainda somos muito falhos e colocamos as nossas percepções, mas no fundo é isso. Tentar ser melhor. Hoje eu me proponho a ser mais paciente. Então eu vou prestar atenção nas situações onde eu preciso ser mais paciente. E aí a gente perde a paciência numa situação e aí já fala, não tem jeito. Para mim não dá, para essa não. Não! Hoje eu não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. E lembrando sempre que nós não estamos sós, né? Nós temos o nosso espírito protetor, temos vários espíritos amigos que estão ali. Quando a gente se propõe a isso, quando a gente coloca a vontade a nosso serviço, os espíritos nos auxiliam. Então é importante a gente trazer essa vontade para nós. Claro que também seremos testados, né? Eu me proponho a ser mais paciente, virão situações onde eu vou precisar realmente ser paciente. E é ficar atento, né? É passar pelo mundo vigiando e orando. É a proposta para nós. Então, esses dois primeiros itens, nós vamos passar um pouquinho rápido, então vamos agora falar um pouco mais para
tentarmos seguir esse caminho de seres perfeitos, vamos falar um pouquinho mais dos outros itens. Vamos então ao item onde Kardec fala do dever, o nosso dever. Peço permissão para ler um trechinho aqui para a gente comentar. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, nosso dever é ser um homem de bem, com todos aqueles itens ali que nós podemos depois voltar lá e ler. Mas os interesses do coração, da nossa vida material, nos torna complexo essa realização. Então, nós já sabemos disso. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então só depende de nós. Não haverá esse Deus punitivo, não existe. Deus é amor. Ele segue, as leis de Deus seguem a natureza, seguem a harmonia. Não haverá punição. Quando a gente pratica o bem, a gente é justo, é verdadeiro, a gente não tem aplauso. Que aí a gente já está naquela vaidade. É íntimo, é uma satisfação íntima. Hoje eu consegui. Então, assim, não tem aplauso e também não tem aquele que vai nos punir. O que acontece com a gente é desdobramento das nossas atitudes. As situações onde nós sofremos são decorrências das nossas atitudes, de vidas anteriores, sim, mas muitas vezes das nossas atitudes atuais. E Kardec prossegue: o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. É a consciência que vem, a gente fica desconfortável, mas tem um estímulo material maior e a gente cede. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. O dever do coração eleva o homem. Agora, como determiná-lo, porém, com exatidão? Qual é o nosso dever, na verdade? Onde começa? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, qual é o nosso dever? Os espíritos repetem em várias questões do Livro dos Espíritos as palavras de Jesus. É fazer ao outro somente aquilo que nós desejaríamos que fizessem a nós. Do nosso nível evolutivo, porque muitas vezes, o Kardec pergunta aos espíritos, muitas vezes a gente acha que está ouvindo a consciência da gente e a gente acha que aquilo é o bem para o outro e a gente pratica e na verdade não é o bem para o outro. Como é que a gente vai perceber assim? Será que a gente não se engana com a consciência? E os espíritos repetem o que Jesus falou, fazer ao outro apenas aquilo que nós desejaríamos que fizesse a nós. Então, sempre que nós vamos tomar uma atitude em relação ao outro, parar para pensar. Será que isso seria útil para mim? Seria bom? Me ajudaria? Fazer esse questionamento. E aí, certamente, nós estaremos cumprindo com o nosso dever, no nível evolutivo que nós estamos. Seguindo, então, falando sobre a virtude. Um trechinho aqui do espírito François Nicolas Madeleine, que fala: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido. É por orgulho que as humanidades têm se perdido. O que são as guerras? Por orgulho. É pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se.
Então é isso, tentando progredir nós, a cada dia, tentando fazer o certo, tentando fazer o justo. Hoje não conseguimos, amanhã nós tentaremos novamente. E à medida que nós vamos conseguindo isso, é nosso. É para harmonizar o nosso espírito. A gente não precisa ser reconhecido pelo outro, nada. Porque aí também, se nós esperamos reconhecimento, aí vem a vaidade. E isso, a vaidade, ela traz um véu que cela a gente não consegue entrar em contato com a nossa verdadeira essência, que é espírito. Então, que possamos agir no sentido da vaidade, né? Porque quando a gente consegue adquirir as virtudes, mas a gente quer reconhecimento, aí a gente cai na vaidade, cai no orgulho. Isso limita muito a gente, muito. Porque se nós formos destrinchar todas as nossas imperfeições, elas, no cerne delas, sempre teremos o orgulho e a vaidade. Então é isso que os espíritos falam pra gente tomar muito cuidado com a vaidade. Um item muito interessante, onde ele fala os superiores e os inferiores, onde Kardec vai falar das nossas missões, ou provas, ou expiações, enquanto hierarquicamente superiores ou hierarquicamente inferiores, quando nós somos chefes, quando temos muitas pessoas sob o nosso comando, né? E aí extrapolando para os chefes de Estado. Então, trouxemos aqui um parágrafo. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, ou do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê a seus subordinados. Então aqui é muito importante. Aqueles que têm cargos de chefias, que têm sob a sua responsabilidade populações inteiras, eles serão cobrados. Nós, diante, né, do momento que nós estamos vivendo na humanidade, diante de uma pandemia, observamos atitudes que nós ficamos tristes, que nós ficamos decepcionados com algumas posturas, mas nos parece que a justiça dos homens não está funcionando. Muitas vezes a justiça dos homens não funciona, muitas vezes sim, mas vai de acordo com o nosso nível evolutivo. Mas a justiça divina, as leis de Deus, sempre, elas são perfeitas, não existe desajuste. Então esses espíritos que nesse momento estão passando por essa prova, por essa missão, ou até expiação mesmo, de comandar, e estão falhando por conta das suas dificuldades, eles, em algum momento, nós temos a eternidade aí, em algum momento eles sofrerão as consequências dos seus atos. Sofrerão. E é importante também, quando nós vamos nos sintonizar com esses, né, com esses chefes que nós temos, perceber isso também. É que eles estão ali muitas vezes sob o domínio da vaidade, do orgulho. E precisamos olhar para isso. E quando nós estivermos nessa condição, nós sabemos que isso é uma condição temporária, que nós estamos ali, e em outro processo reencarnatório, nós poderemos vir como subordinado, aquele que está sendo subjugado, que está sendo explorado. É uma percepção maior que nós temos que ter. É lembrar que aquilo ali não é um privilégio. Tudo que nós recebemos, como a prova da riqueza, a prova da autoridade, tudo isso nos é cobrado. Seguindo aqui, então, diante disso, diante dessa postura no mundo, de tentarmos ser homens de bens, tentar todos os dias domar as nossas imperfeições,
prosseguir na nossa transformação moral, tentar adquirir as nossas virtudes pelo hábito do dia a dia, tentando no dia seguinte, mesmo quando a gente falhar, vigiar a nossa vaidade, né, de não precisar ser reconhecido, de não querer nada em troca disso. Isso é aquisição do espírito. Isso é para a nossa eternidade. A gente não tem que procurar nada em troca. Então, ser responsável diante de estarmos no mundo como autoridades, como em família, no trabalho, e aí? Né? O último item é o homem no mundo. O que Jesus quer de nós no mundo? Sabemos que somos espíritos, estamos em experiência carnal, mas essa não é a nossa essência. É o último item. Vamos ler aqui um trechinho. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, ditosos, mas seja a vossa alegria a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua terra. Então, o convite é para que estejamos no mundo, sabendo que estamos aqui para amar e servir, para contribuir para a harmonia do universo, para contribuir com a execução das leis de Deus. Esse é o nosso objetivo. Lembrando que somos espíritos. Estamos sim no mundo material que nos traz, nós somos atravessados pelas sensações materiais, pelos prazeres, pelas decepções materiais, sim, mas a tentar agir aqui sem confrontos. Não é ser passivo. Jesus não foi passivo, muito pelo contrário. Jesus foi extremamente enérgico, mas com amor. Então a proposta é que sejamos enérgicos com amor, olhando o outro, mas vendo que o outro é imperfeito também. Se o outro me agride, se o outro me julga, é porque ele está ainda muito imperfeito. Então olhar de uma forma amorosa, misericordiosa para o outro. E é isso. Estarmos aqui sem sermos daqui, mas contribuindo para a energia fluir, para a harmonia do universo, porque é assim que a gente evolui, a gente volta para o plano material para colocar em prática todas as virtudes que nós conseguimos adquirir. Então, começamos com frase de Jesus no Sermão do Monte e vamos finalizar também com frase de Jesus no Sermão do Monte. Sermos o sal da terra e a luz do mundo. Contribuir para a fertilidade das virtudes nas pessoas, para que as pessoas olhem para nós e se inspirem e possam também tentar ser melhores, tentar agir com amor, com benevolência, com fraternidade, com caridade. Dar o melhor de nós para que possamos seguir com Jesus, para que possamos contribuir com um mundo melhor, trabalhando com Jesus. Fiquem com Deus, muita paz no coração. Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez, e a cada oportunidade que temos de contato com o ensino cristão, ao término das tarefas e principalmente ao fim de uma exposição com cunho cristão espírita esclarecedora e confortadora. Agradecemos também aos irmãos do plano espiritual que nos intuem essa vontade de estar próximo do ensinamento cristão que nos renova, nos reforça, nos chama atenção para a vigilância constante para sermos um pouquinho melhores do que éramos, pois no dia a dia, na nossa rotina, há muitos motivos de distração. Somos levados às vezes até mesmo a exercitar um lado não tão bom presente em nós. Então, o contato constante com o ensino cristão nos protege, nos incentiva ao bem, nos renova, como falamos sempre, é renovador estudar sempre, estar em contato. Por isso somos agradecidos.
e por acréscimo de caridade, neste momento em que o sentimento fraterno está firme em nós rogamos por nossos irmãos em humanidade, pois bem sabemos que o sofrimento corre solto mundo afora, muitos medos, doenças, aflições, e por esses nossos irmãos nós rogamos muita luz, que eles possam ter mais esperança que há de fortificar a fé, que possam, na medida do possível, recuperar a saúde e ter alegria, motivação para viver, acreditando ser muito importante a oportunidade que temos desta encarnação. E assim, vamos agindo e desenvolvendo o bem em nós. Rogamos também, neste momento, a espiritualidade amiga, a fluidificação de nossas águas, para que elas possam receber as sutis vibrações de muita luz que hão de nos beneficiar, além do benefício que já recebemos durante todo o acompanhamento da exposição. E dessa forma, rogamos que essa boa luz também permaneça em torno de nós, em nossos lares e a quem nós direcionarmos as nossas preces. Graças a Deus, muita luz, muita paz, muita saúde a todos. Assim seja.